Ei, gente, graça e paz. Passando aqui, vou deixar uma palavra que o Senhor tem queimado no meu coração, né? Essa palavra se encontra lá em Primeira Reis, que fala sobre o profeta Elias, né? A palavra nos fala que na época do reinado do rei Acabe, como a gente sabe, o rei Acabe se inclinou para o mal, né? E ele levou a idolatria para o povo, e o povo passou a adorar a Baal, né? Só que a palavra fala que lá se levantou um profeta chamado Elias, naquele tempo difícil, né? E vamos ver que Elias começa a entregar a palavra de Deus para aquele povo, né? E vamos entender que o Baal, ele era o deus da chuva, né? Só que Elias, ele fala com o rei Acabe, né? Que ia ficar sem chover. E o nome do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, né? E ficou sem chover porque não há Deus da chuva, né? O nosso Deus que tem o domínio, né? E Baal, ele não tinha o poder de fazer chover, mas sim o nosso Deus. E vamos ver que aquele povo, ele passa um tempo de seca, né? Até que o profeta Elias novamente volta, e o profeta Elias, ele agora chama o rei Acabe para eles fazerem um sacrifício, né? Ao nome dos dois deuses, que é o Deus Baal e o nosso Deus, né? E para ver qual Deus seria o Deus vivo que responderia com fogo, né? O rei Acabe, ele aceita, né, fazer esse sacrifício para ver qual seria o Deus que iria responder com fogo, né? E a palavra fala que Elias, ele estava na desvantagem, era ele contra não sei quantos profetas de Baal, eram muitos profetas de Baal, só que havia com ele o Todo-Poderoso, que era o nosso Deus, né? E a palavra fala que Elias, ele chega a questionar o povo, até quando o povo ficaria dividido entre esses dois deuses, né? Se eles serviriam, ou eles serviam o nosso Deus, ou eles serviam a Baal, porque o povo estava dividido. Mas vamos ver que o povo não responde a Elias e acontece o sacrifício, né? Primeiramente, Elias deixa que o povo de Baal prepare o altar para fazer o sacrifício deles, e a palavra fala que os profetas de Baal gritavam, ficaram gritando, clamando, e nada de fogo descer no céu, né? Porque o Deus deles não tinha esse poder, não tinha esse domínio, né? E a palavra fala que depois Elias já tinha passado o tempo deles, Elias vai oferecer o sacrifício, né? E me chama a atenção porque Elias, ele coloca algumas coisas, né? Elias, ele vai destituir o altar, porque o altar já estava quebrado, ele restaura o altar. E Elias pede para trazer água, né? E pede para jogar água no altar. Agora, aos olhos humanos, né, parecia mais difícil do milagre acontecer, né? Porque fora Deus mandar fogo do céu, ainda tinha que secar aquelas águas, né? Mas vamos ver que quanto parece que o milagre é difícil, quanto parece que está ficando mais complicado, aí que o Senhor responde, aí que o Senhor faz o impossível, faz realizar o milagre, né? Porque a palavra fala que Elias, ele começa a clamar, e Elias não tem que ficar clamando que nem o povo de Baal, não. É só ele orar que Deus mandava fogo do céu, e Deus mandou, né? E Deus mandou o fogo consumiu as águas, se pegou fogo no altar. Vamos entender que o nosso Deus não há circunstâncias difíceis, não há momentos difíceis, né? Mas Ele responde com fogo em todas as situações, é só nós clamar a Ele, porque Ele não está surdo, né? A gente não precisa ficar apavorado diante dessas circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações e responde com fogo vivo, né, do altar. Eu quero dizer para você que talvez a situação está ficando mais apertada sobre a sua vida, né? Talvez aparentemente as coisas estão se complicando, mas eu quero te dizer que quanto mais difícil for a prova, quanto mais difícil for a luta, maior vai ser o testemunho que você irá contar, né? Eu quero te dizer que não se apavore diante das águas, não se apavore diante das circunstâncias, porque Deus, Ele ainda responde o clamor do seu povo e ainda derrama fogo no altar, né? Eu quero dizer, prepara o teu altar, prepare a tua vida, né? Porque o altar tem que estar preparado, que você vai receber o milagre, né? Venha se preparar, porque o milagre, ele vem em nome de Jesus, né? Vamos confiar no Senhor, porque o milagre é certo, né?